Olá a todos, mais um episódio do podcast Pintando Negócios e mais uma vez aqui com meu parceiro ao meu lado, Marcelo Marques. Tudo bem, Marques? Tudo jóia com você, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana abençoada, né? Graças a Deus. De muito trabalho e dois convidados de peso hoje aqui, né? Hoje a aula os ensinamentos são garantidos. Daqui a pouco eu vou apresentar ele, só vou falar uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu estava num cliente e eu vi um representante da concorrência falando para esse cliente que queria cliente de altos volumes, que ele não estava conseguindo. Me ajuda, meu amigo. Se não arruma o cliente de alto volume, vai pro de médio volume, de baixo volume, que esses vão se tornar alto volume. Não é, Marcos? E aí outra, né? Começar com o alto volume custa caro. Pensa nisso. Vai fazendo o seu trabalho dia por dia. Vai conquistando seus clientes. Você vai chegar no alto volume. Agora, ir direto tem que estar forte, hein? Bom, vamos lá. Eu sou representante da Tintas Brasília. Como vocês sabem, o Marcelo Marques é o gerente comercial nacional da linha imobiliária. E hoje eu sou o mais fraco dessa mesa, hein? Estamos aqui com o Diego Carmo, nosso coordenador técnico da Tintas Brasília. E o Paulo, famoso Paulinho, gerente nacional de repintura da Tintas Brasília. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo jóia. Tudo bem, Paulinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Antes de a gente fazer um gesto de carinho com os convidados, eu gostaria também de ver com o Paulinho. O que você acha disso? O representante, ele acha que para ter sucesso, né, nesse caso específico, ele tem que ir direto para o alto volume. Com a tua experiência, com a tua vivência, o que você acha disso? Como que você acha que a gente vai chegar no autoatendimento sem passar pelo médio, pelo menor? Como que a gente chega? Eu penso que na vida, né, há um ciclo. Há o ciclo de você iniciar a vida, de você crescer, de você amadurar e o declínio. Então, assim, eu não sei qual é a circunstância do processo, né, que foi passado, mas eu acredito muito que tudo tem um começo. Então, se a gente quiser ultrapassar um degrau, a gente pode talvez tropeçar nesse degrau, né? Então, no momento que você está diante do teatro de vendas, na frente do seu cliente, e são clientes especiais que vão levar o nosso produto junto com o nosso serviço à frente. Então, eu acho que existe uma cadeia de interpretação e de respeito ao negócio. Acho que tem a ver com o nome Pintando Negócios, né? Porque tudo nesse processo é um negócio, é uma negociação. A vida é uma negociação. Sim. Nós estamos negociando o tempo todo com as Desde que pessoas. Então, quando você está diante de um cliente ou diante de um possível cliente, a gente tem que imaginar a capacidade que eu posso estar ofertando e a capacidade dele poder suportar um volume, né? O mercado de tintas, ele é dado por volume, né? Em litragem ou galonagem, né? Então, são milhões e milhões de galões ou de litros que são vendidos, trilhões de galões ao ano por todas as fábricas de tinta. E nós estamos pensando, eu penso assim, eu acho que no momento que você está nesse lugar, nesse teatro, diante do cliente, porque de certa forma você é um profissional de vendas e ele é um comprador profissional. Ele pode ter até esse volume a alcançar? Pode. Ok, ele pode ser um grande cliente com várias lojas, né? Depende muito do contexto. Mas se é uma situação onde você percebe que o próprio cliente tem um limite, eu acho que a gente tem que trabalhar esses limites. E isso vem com o tempo. Se você pega um representante que está iniciando, pode ser que ele tenha o viés ou a pressa, ou até mesmo a circunstância da negociação diante de um preço, de um volume que foi dado para ele, né? Então eu vejo que o pintar negócio tá aberto, né? Sim. E eu, particularmente, vejo, né, e sinto dentro da nossa empresa que nós estamos abertos. E isso é muito importante, porque se você se fecha, você não faz negócio. E talvez um pouco do nosso sucesso, se a gente for falar para frente, vai ser isso, né? Estar aberto para pequenos, médios, grandes negócios,
ofertar para pequenos, médios, grandes clientes e principalmente a novidade, né? Como é nosso slogan? Um novo olhar. Para quem quer. Para quem quer inovar. quem quer Né? inovar. E aí o negócio pinta e pinga. É. Porque nosso mercado é de reposição. Se não pingar no próximo mês, no próximo dia, se ele não conseguir revender, não adiantou de nada você vender pouco ou muito. Você tem que ter um produto que fale alto, que já é, né? E os nossos produtos são assim, né? Então, eu não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que a gente tem que ter Respondeu. essa, né? Eu fiz essa colocação porque, assim, eu vi essa situação. É um cara já tem uns 9 anos de mercado, não trabalha com a gente, tá? Uhum. Trabalha em outra empresa. Mas eu vi ele falando num cliente de médio porte que ele precisava de cliente de grandes portes. Eu falei, pô, o cara deve se sentir desvalorizado escutando um negócio desse. Uhum. E se você não tá conseguindo, pelo menos eu usei isso nas minhas regiões, vocês são prova viva disso. Se você não tá conseguindo atingir o grande volume em específicos, em clientes específicos, pô, vamos começar de baixo, nos Sim. pequenos, nos médios, né? Até chegar nos grandes volumes, né? E só completando, Márcio, o que eu percebi na hora, Paulinho, quando o Márcio me colocou isso, Uhum. a necessidade do representante de ganhar dinheiro no imediato. É, o imediatismo, né? E assim, é difícil, É. não é? Você tem que, como você colocou muito bem aqui, você tem que plantar, você tem que estudar, você tem que saber o giro do cliente, você tem que saber a capacidade de pagamento. Não porque a gente vai tomar um prejuízo com esse cliente, mas para você não fechar a loja dele. Porque Sim. se você colocar mais produto do que ele comporta, Ele não aguenta, né? Existe uma frase, né, que é empatia comercial, né? A empatia comercial vem de treinamentos, mas vem do dia a dia, né? Onde você quer chegar? Se você quer chegar longe, treine mais. E o treinamento, muitas vezes, se faz pela experiência, né? Então, assim, eu espero que essa pessoa, ou as pessoas que possam assistir esse podcast, os nossos próprios representantes, percebam também que podem errar. Isso é errado. normal. Mas é melhor errar treinando num ambiente seguro, né? O ser humano é passivo de erro, né? Claro, claro. E é melhor errar treinando dentro de uma empresa, que nem a gente faz os nossos, né? Nosso O treinamento. nosso treinamento. E eu já errei, né? Com certeza. E mesmo também, tendo muito tempo, eu me lembro que teve como é que chama? A nossa convenção, né? Workshop. Aí me prepararam uma pegadinha, entrei de gaiata e fui. E tudo bem, não teve nenhum problema. Fiquei um pouco constrangido, né? Mas faz parte. É melhor errar lá do que errar na frente do cliente. E também vai muito de quem tá do teu lado, né? Eu acho que a questão de supervisão, de chefia, né? A questão de você ter um gestor que possa te ajudar, né? Ter empatia por você, né? Sim. Eu acho que as empresas já no mundo, estamos em 2024, né? Elas estão também voltadas para essa questão do serviço interno, né? Empatia interna, treinamento, pegar na mão, entender que o teu profissional do teu lado, mesmo que seja um representante, que é outra empresa, mas na verdade ele também é um ser humano, né? Eu acho que isso faz parte de um processo, né? Você poder entender para poder atender, né? Que é o slogan da Júlio Simões, né? Entender para atender. É isso. E só para completar e a gente Iniciar. passar pro Diego e iniciar. O da técnica vai falar para nós que hoje foi a introdução mais longa que nós tivemos. Verdade. Puta, desculpa. Não, mas isso é legal. Não, Isso mas é bom. Tá bom. Por que nós criamos o Pintando Negócio? Uhum. Porque hoje a gente vê um movimento muito forte da indústria com o pintor, de valorizar o pintor, que tem que ser valorizado, seja a linha que for. E aí a gente percebe que o pintor está subindo a régua e a parte comercial também tem que ter voz, né? Então, um cliente, ele pode vir aqui e falar, o gerente, o balconista, o representante. Porque hoje, Paulinho, a gente vê muito isso, e eu falei num episódio atrás, não é certo ou errado, mas tem hora que o representante vai se perdendo um pouquinho no WhatsApp, só o WhatsApp. Falta aquele olhar de antigamente, de você saber o estoque do cliente, de você saber o giro, de quanto que tem que vender. Não adianta o senhor me comprar isso, que o senhor não tem um giro tão grande disso. E eu andando assim na rua, eu vejo que ficou frio. E,
comercial corre na nossa linha. Fala, não é desse jeito, a gente tem que ter mais cuidado. E os que estão tendo cuidado estão tendo muito sucesso. Sim. Então, é isso que a gente criou. Como a gente tem uma voz muito forte do pintor, que é legal, e a gente também tem esse trabalho na Brasília, nós viemos para um lado comercial. Só que também podendo falar dos nossos produtos, das nossas competências, da nossa empresa. E aí é o que criou o Pintando Negócio. E todo dia pinta negócio. Legal, uma boa E iniciativa. essa semana Boa. pintaram bons negócios, graças a Deus. É isso aí. Bom, pessoal, Diego, Paulinho, nós vamos presentear vocês com um brinde do Pintando Negócios. Oh, muito obrigado. Nossa, que Se lindo. vocês já quiserem usar, ele tá lavado, tá? Nós só colocamos. Esterilizado. Tem para vocês tomarem água. Pô, que uma- bonito, olha. Uma lembrança aí, dá pra tomar refrigerante, cerveja, suco, o que vocês quiserem, até É. um café, né, Marcos? Com certeza. Esse slogan é muito bom e remete a gente a isso, né? Acho que para as pessoas que trabalham Deixa eu te com ajudar. tinta e fazem negócio todos os dias, ganhar uma coisa dessas assim é uma coisa bacana. Muito legal. Com certeza. Eu vou tomar com mais sabor. Com certeza. Obrigado. Vou tomar suco com mais sabor. É, Se apresenta um pouquinho para nós, para o pessoal poder conhecer, Tomar. apesar que é difícil alguém Ah, tá. tentar te conhecer, porque é mais conhecido que todo mundo aí nesse mercado, graças à tua competência e o Bom. trabalho. Eu sou o Diego, tô lá, né, na Brasília há 15 anos. quantos anos? 15 anos. Estou lá, né, hoje frente à assistência técnica, né? A gente trabalha muito, que nem você falou, essa questão do corpo a corpo, do tete a tete, não só para a parte comercial, como a parte técnica faz toda a diferença. Hoje é criado algumas ferramentas, que nem digitais, né? Que facilitam, são ferramentas para facilitar a vida no dia a dia. Porém, nós como ser humano não conseguimos perder esse contato direto olho a olho, né? Não tem como. Eu acho que por mais que nós se distanciamos, mas a proximidade faz toda a diferença para um ser humano, muita diferença. Então, quando você tem ali, você tem um representante comercial que de repente não está com o seu cliente frente a frente, assim como a parte técnica, ela vai estar no cliente, né, da fábrica, porém ela vai estar no consumidor final, que é o pintor. E isso faz toda a diferença, né? A gente tem visto isso com o trabalho ao longo desses 15 anos que eu estou lá. A gente sempre prezou por isso, né? Eu particularmente prezo muito por isso. Então, quando a gente coloca nosso corpo técnico em campo, né, para um trabalho direto, né, um acompanhamento, Curso. não só, né, no consumidor final, mas quando a gente vai para a loja também, que está ali, as coisas se tornam mais fáceis, né? Vamos colocar assim, não é que mais dentro de uma facilidade, né? Mas de entendimento do contexto. Então, isso faz toda a diferença. E a gente tem colhido bastante fruto, né? Bastante gratificante para nós, né? Nós trabalhamos para isso. E o crescimento do negócio, né? Da situação de todo... Levar oportunidades, muitas vezes eles estão lá na ponta sem aquele conhecimento, né? Não chegou até ele ainda. Quando você leva até ele, às vezes chegou a informação da existência de um produto, mas a utilização, quando você vai e faz e mostra, acerta alguns detalhes, né, para a produtividade, para a qualidade daquele trabalho, é muito gratificante. Posso fazer a primeira pergunta pro Diego? Porque pegar gancho no que ele tá falando. Ô, Diego, eu fui promotor técnico, Sim, eu sei uma grande dificuldade que o técnico passa, né? Quer fazer um trabalho e o representante não dá continuidade. Isso acontece muito, é corriqueiro? acontece. Porque, na realidade, a gente vai lá semear, né? Nosso trabalho é esse, é semear por parte da indústria e por parte, principalmente, do representante. E, né, quem vai colher, muitas vezes, esse fruto, obviamente, que é a parte comercial num todo. Não só a Sim. representação, como a parte comercial da empresa, né? E a gente vai lá, semeia, cultiva e... Prospecta. prospecta,
Só que no final nós precisamos da parte comercial Uhum. saber colher isso, né? Então tem a maneira certa de colher, né? E é o que você falou aqui, nós estamos falando de pequenos, grandes, né? Volumes, enfim. Quando você entende isso também para você colher, a coisa fica mais fácil e mais saudável também. Tem uma coisa que tem que ter no negócio, uma solidez, e tem que estar saudável o negócio. Porque o negócio pode ser pequeno, mas ele tem que ser saudável. Não adianta eu ter um negócio grande, né, excepcional. A gente vê bastante, muitas vezes, a gente que vamos pensar no consumidor final, Sim. eu vejo muita oficina de reparação que às vezes você olha, o negócio é gigantesco. Quando você vai entrar para dentro, você olha que Sem a estrutura saúde ali, nenhuma, a saúde ali anda muito ruim. E às vezes você chega num cliente muito pequeno, um consumidor lá, um pintor, pequenininho, rapaz, mas ele muito saudável, muito, né? Então, tudo isso, né? Eu acho que tem que ter esse entendimento da parte comercial, porque se não souber Sim. colher os frutos, a coisa vai ficar um pouco complicada. Eu sou uma pessoa, e eu tenho certeza que o Paulinho também compactua disso, eu sou apaixonado pela área técnica. Por quê? A área técnica faz exatamente o que você disse. Abre muito nossos caminhos. A nossa parte, como comercial, é chegar no cliente e aí sim, gerar o volume, a necessidade. Aí é Porque- fazer pintar negócio. Exatamente, Exato. porque toda a outra parte foi muito bem feita. E também, eu acho que você tem muita razão quando a parte técnica dispõe de fazer esse trabalho e o representante não deu a não devida vai junto. importância. Né? E às vezes entra ali o que o Paulinho falou no começo, talvez até por um julgamento errado nosso, mas julgou. Eu tive uma experiência a semana passada, o Marcos pediu para mim ir na região com ele, da Zona Norte, e eu fui num lojista chamado GG Tintas. A primeira coisa que o Marcelo disse para nós foi assim: o Diego e o Marcos Alencar vieram aqui. Foi. Isso GG Mix. significa assim, os caras me respeitaram, saíram da fábrica e vieram aqui. Sim. Para nós isso é uma constância, porque a gente vive na rua, né? É uma Exatamente. constância. Você sabe o que É. aconteceu depois dessa visita? Aham. Nós fechamos o sistema tintométrico completo lá. Então, aí é você colher o fruto, né? Ainda que nem você falou, para nós é uma constância, né? A gente está sempre fazendo essas visitas. Então, nós não vemos como uma coisa, às vezes, tão grande quanto o cliente, né? Que é isso, nós vamos lá dar importância ao negócio dele, entender um pouco, e a parte comercial, né? Entrou, negociou, viu a melhor opção, a melhor condição para aquele cliente e efetuou a venda para uma situação saudável futura, Exatamente. né? É. Não adianta eu querer fazer um negócio grande para um cliente menor e no final, se ele já tivesse saudável ali, eu tirei essa condição dele. Sim. Deixa eu dar uma palavrinha. É interessante tudo isso porque a repintura e o seu mercado também da reposição da linha imobiliária, ele só começa a partir do momento que sai da prateleira. É. E a tinta não sai falando. A tinta não sai, a tinta não fala. Ela não se oferece, né? Ela se Sim. oferece. Então, quem são os nossos pares? Então, você faz a venda, pequeno, médio ou grande, e quem vai fazer esse trabalho são os balconistas, de certa forma. Existem lojas que já tem toda uma preparação, já tem os técnicos e tal, mas tem loja que não tem nada ou ainda não tem, que está preparando. E aí é que entra a parte da indústria. Os nossos braços começam, a venda começa a partir do momento que saiu do balcão. A nossa venda não começa na hora que eu tirei o pedido. É. E já aproveitando esse ano, aliás, estava com você, né? Me relembrei de 25 anos. Eu tinha 25 anos de tinta, né? Quando eu tirei o primeiro maior pedido que o cara disse que da loja dele. Não sei se foi do mercado, né? É. Eu não sei, lembra Nós o volume? estávamos juntos. Foi 40 mil litros. 52 mil litros. 52 mil litros. 52 mil litros de tinta vendido, bem vendido, para um cliente que poderia ter comprado e comprou, e está feliz, e lembrou disso depois de 20 anos depois. Mas eu demorei 25 anos da minha vida, da minha carreira como gerente, para ir com o representante e fechar um negócio, né? E aí,
obviamente que numa negociação maior também é necessário que diretoria ou gerência sim. entra para Paulinho, poder fazer uma composição maior. Então, por isso que eu digo, tem clientes iniciando, tem clientes que estão crescendo, tem clientes que estão madurando e tem clientes que estão declinando. Então, por exemplo, nessa questão do viés do representante, às vezes aconteceu, a gente teve cliente em Curitiba que faleceu, o cara estava vindo com a gente bem, infelizmente faleceu. São e aí, né, fatalidades. Né? ninguém aconteceu conseguiu- isso comigo em no Lembra lá interior. também, no interior? Então, essas fatalidades são fatalidades. Agora, é necessário e urgente, né, que todos saibam aproveitar o que nós temos de melhor, que são os nossos pares, né, que sem eles a gente também fica muito manco, não adianta só vender, porque a tinta não vai sair, o verniz, o primer não vai sair falando. Por mais que o cliente possa, os balconistas vão, o melhor e a apresentação da empresa também se faz necessária, né? Afinal de contas, nós temos também competidores que estão no mercado. Então, você também está no jogo. E esse jogo se faz necessário você também estar presente dentro de um serviço profissional. E, modéstia à parte, graças ao trabalho e à benevolência das pessoas que estão lá, não só o Diego, mas todos que fazem a empresa ter esse viés para poder ir além, né? Para poder ter esse entusiasmo, essa vontade de crescer, de ir além. E isso acaba passando para as pessoas, né? Me diga com quem andas, te direi quem és, né? Hoje eu, como um representante comercial da Tintas Brasília, eu vejo que nessa mesa aqui, eu tô com 2 gerentes comerciais meus e um coordenador técnico. Eu dependo 90% do meu trabalho de vocês. Mas, ó, legal. Não que eu não... Lógico, né? Trabalho muito... Quando eu falo depender, eu dependo muito do trabalho técnico para montar uma máquina, fazer uma demonstração, dar um curso, fazer um café da manhã. Onde entre os gerentes, numa negociação maior... Vocês, os gerentes comerciais, é o que fica no meio entre o representante e a indústria, né? Sim. Tabela, a gente briga por tabela, por preço, por desconto com quem? Com o gerente. Então, levamos muita culpa por isso. Por isso que eu acho que vocês 3 aqui, quando eu falei no começo que a mesa tá muito pesada, Marques, são cruciais para o negócio de um representante comercial. Mas E o representante tem que valorizar demais isso. E tem representante comercial que não valoriza. eu acredito muito, Márcio, que isso dá certo quando o representante abre essa possibilidade para a gente Também. sentar, Sim. negociar, porque é exatamente o que o Diego falou. O Diego foi e fez o trabalho. O representante foi e começou a fazer o fechamento. A gerência vai junto. Mas a gerência nunca vai ser maior do que o representante. Por quê? Nós não estamos naquele cliente todos os dias. E se o gerente for o salvador da pátria Tá errado. daquele cliente, Tá errado. tá errado. Tá errado. Sim. Tá errado, porque eu não vou criar, eu não vou buscar estratégia, eu vou atender cliente. Sim. E vocês estão no Brasil inteiro, né? E pelo amor de Deus, atender cliente é a coisa mais gostosa do mundo. Mas a nossa parte principal é criar estratégia, opções, tanto para a fábrica, quanto para o representante, quanto pro Cobrar o lojista. representante, né, Paulo? Mas eu acho que o que ele quis dizer, e pelo menos eu entendi dessa forma, né? É que não é bem estar presente fisicamente, né? Sim, sim. É estar presente no sentido de se fazer valer. Por exemplo, eu tenho algumas situações porque você não consegue ter 36 vendedores, 40 vendedores e você está presente todo. Não tem, é impossível. Não tem como. Mas eles poderem contar com você. Isso. Né? Aí sim. Quer dizer, você tá. Ele saber que ele tem esse Apoio, amparo, né? esse apoio, né? Isso é fundamental. Eu me lembro que há 2 anos atrás nós fizemos a última convenção, não foi 2 anos ou 3 anos? 2 anos. O ano passado, Foi ano né? passado. Vai o ano completar passado. 2 anos. E eu propus um exercício para todos os representantes, que era olhar o PIB, o número populacional. Eu dei para eles o índice de venda de tinta e de primer de verniz e falei, olha, esse aqui, se você fazer a multiplicação, você vai encontrar o volume do negócio na tua região. E aí você pega o quanto você está vendendo e você vai ver o quanto você tem de potencial de negócio. Agora, a diferença de potencial para desempenho é o que você faz com isso. E eu acho que aí é que pinta o negócio. Porque se você não tiver uma visão anterior,
Isso vai desde as empresas, o nosso escopo. Você pega lá o seu Clair, né? O dono da porra toda. O dono da porra toda. Ele diz o seguinte, como é que é o slogan dele? Um novo olhar. Não. Não, o dele. Só os fortes. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Muito bem. É super show. E nós temos que ser fortes para poder ir além e poder mostrar o quanto que eles têm de potencial através do volume de negócio, para que isso já seja uma motivação para ele buscar. Porque se você não mensura, se você não coloca data, se você não vai atrás daquilo que você quer, você não tem objetivo foco. Então, quando a gente pensa nesse objetivo foco, com verdade, com matemática, com expertise e com experiência, o resultado está aí. É o que eu acho que a empresa está conseguindo alcançar, certo? Em função de a gente estar presente, em função de a gente estar, às vezes, tendo que pegar na mão de representante. Tem isso muito também, né? Eu já tive uma situação, que foi esse ano, o ano passado, foi esse ano. O representante, primeiro dia de empresa que eu voltei de férias, estava lá uma carta. Não, acho que eu vou sair da empresa. Pô, tudo bem. Eu li lá o e-mail, liguei para ele, falei, o que está acontecendo? Aí ele desabou, começou a chorar, teve problemas financeiros lá. Conversei com ele, ajudei ele continuou na empresa. Então, assim, porque tudo na vida é a capacidade do futuro, né? A gente tem esse olhar para quem quer inovar. Se não puder inovar ou não quiser inovar, ok. Existem outras portas. Sim. Né? Existem Então, outras pessoas que queiram também, claro, né? mas eu acho que a maioria quer, né? Em função de nós fazermos o negócio. Então, se você está diante de um mercado tão maior, diante de um mercado que você sabe que tem poucas empresas atuando, diante de um mercado que você sabe que você tem uma qualidade X e um preço Y, você trabalha de uma forma ética, tem como dar errado? Não. É claro que existe um tempo, um delta, né? Não é você vai chegar lá que nem o cara, não, agora eu quero me dar 20 mil litros, me dar 5 mil. Não, calma, vamos mensurar, vamos dar tempo ao tempo, né? Agora, essa pressão de valores que o representante às vezes quer ter, ou precisa ter, ou cresce o olho, é um perigo. Então é bom a gente, às vezes, talvez ser até um pouco mais psicólogo, vamos chamar assim, né? Do que apenas um operacional gerente que cobra. Eu acho que tem que cobrar, né, na hora certa, e tem que emprestar o ombro na hora certa. Eu acho que esse viés, que é o que a gente sente dos nossos pares, né? Eu vejo a Renata fazendo muito isso e faz muito bem, porque é o papel que ela tem ali. Sim. O seu Clair, a dona Margarete, o Marco, ele. Todos nós aprendemos, de certa forma, a fazer dessa forma. Então vamos multiplicar. Eu acho que nós estamos aqui também para isso, para poder multiplicar nossos negócios. No nosso primeiro episódio, eu lembro que eu falei que é uma família, né? Família. E assim, hoje, pro representante, eu no caso, é muito importante tudo isso. Renato, sou Clair, dona Margarete, o marketing que a dona Margarete tá fazendo, todo o trabalho que a diretoria faz, comercialmente a Renata, você, o Marques, depois vem o corpo técnico, o Márcio Henrique na parte da produção, não é isso? Sim. O Marcoli do laboratório. Então, toda essa engrenagem da estrutura para nós, representantes comerciais, fazer negócios, né? Eu lembro quando eu iniciei, eu almejava um número. Nossa, como foi difícil. Quanto Uber eu fiz de madrugada, que o Marcos me arrancou essa confissão no primeiro episódio. Meu Deus do céu. E o engraçado é que hoje eu consigo, né, me sustentar meu trabalho, tá legal. E eu falo que o dinheiro é muito importante, ele é. Eu gosto de ganhar dinheiro? Gosto. Mas o que alimenta mais o meu ego, sabe o que é? O crescimento da venda, cara. Eu sei que o dinheiro vai vir, é uma consequência. Mas o desafio, um exemplo, da Zona Oeste, quando eu peguei ali imobiliária, meu Deus do céu, não conhecia ninguém. E hoje tá indo bem. Agora na Zona Norte, o desafio... E aquele cara do interior que pintava carro. Então, assim, isso me alimenta para me dar cada vez mais força, acordar mais cedo e estar no meu cliente mais cedo ainda, né? Sim. Quando eu não faço uma visita diariamente, se eu passar um dia sem fazer uma visita, parece que eu não trabalhei. Sente falta. Minha mulher, eu tava em Natal passando férias. Eu tava passando por uma loja no interior, indo pra uma praia. Aí eu vi uma loja... De tinta. De férias. Minha mulher selou. Parei pra lá pegar um cartão. Me apresentei rapidinho, senão ela ia me matar, né?
Mas o que você está dizendo é muito profundo, né? É profundo, porque graças ao bom Deus, e também um pouco da minha ansiedade de querer também pensar e agir dessa forma, né? Aí tive a oportunidade de passar por algumas empresas que foram brilhantes, que cresceram muito, né? E você perceber a empresa crescendo de galonagem, crescendo nos seus aspectos profissionais, dando oportunidades, trabalhando essa questão interna também, né? Valorizando quem está ali no negócio, cara, eu acho que é por aí. E vejo muito isso no comércio. As melhores lojas, as de maior push, de maior pegada, elas fazem isso. Elas criam oportunidade, dão oportunidade. Então, esse é o grande negócio, né? As pessoas estarem mais motivadas, estarem entusiasmadas, irem para cima, de forma natural, sem... Porque ninguém nasce sabendo. Não existe o cara que nasceu líder. Mas a gente vai se fazendo, né? Tá aí, ó, os grandes jogadores de futebol, as Olimpíadas, as pessoas que suaram, a Rebeca, que ganhou medalha agora. Pô, olha o que essas pessoas passaram, olha as cascas que elas tiveram. Então é mais ou menos por aí, né? A gente passar por algumas dificuldades e quem não as passa, né? Sim. Então eu acho que esse é o maior benefício muitas vezes da vida das pessoas, no sentido de a gente poder oferecer um produto que tem 300, 250 pessoas atrás, né? O Márcio Henrique nos ajudando na questão da fábrica, o pessoal do PCP, não dá para esquecer de ninguém, do comprador que tá lá, da pessoa do crédito, da pessoa que paga, né? Até da flor. Da dona Flor. Cara, é um conjunto de fatores, né? Entendeu? E olha, é uma coisa assim meio mágica. Fábrica de tinta, é claro, é um negócio, é um CNPJ, né? Mas eu costumo dizer, quem tá por trás disso, né? Quem são essas pessoas, né? Então, a gente, quando começa a revisitar um pouco esse passado, né, que nem é tão distante, né, para quem gosta do que faz, você vê, tem gente que tem 50 anos de tinta, né, seu Clair lá, ou 50 e poucos anos. Então, assim, é uma cachaça boa esse mercado. E os lojistas percebem isso, né? Eles percebem quando você tem essa vontade de ir além, né? E eles acabam, de certa forma, ajudando. Claro que negócio é negócio, preço é preço, nós estamos no mercado de varejo, mas eu acho que o relacionamento fala muito alto. Eu acho que relacionamento nesse mercado é tudo, né? Se você não tiver relacionamento, você está perdendo um pouco o jogo, né? Você sabe o que eu aprendi nesse 1 ano em São Paulo, que eu voltei a morar em São Paulo? Sabe o que gerou relacionamento nos clientes que eu não conhecia? Presença, constância, insistência. O WhatsApp, ele te ajuda muito, o e-mail te ajuda muito. Só que antes disso, você tem que criar um relacionamento com esse cara, você tem que estar presente, né? Podemos passar a bola pro Diego? Eu queria arrancar... Eu queria falar rapidinho uma coisa, completar o que o Paulinho tá falando, que a gente falou do assunto. Nós tivemos a visita essa semana do Jean e da Mônica, então a loja em Mococa, em São José do Rio Preto. 5 lojas de tinta, né? 5 lojas de tinta, e ele falou uma palavra que eu acho que vale mais do que qualquer outra coisa. Ele falou assim: vocês conquistaram o mercado de um jeito, e nós estamos falando da marca, e é impressionante. Tinta não se conquista assim, entre e vou conquistar. Quando vocês chegaram na região, na Brasília. E aí, palavra dele e da Mônica. Hoje eles falam assim: ih, caramba, é a Brasília. Agora, Paulinho, Diego, Márcio, o Marx, quantas viagens, quanto trabalho, né? Enquanto não tem nada de errado, mas as pessoas às vezes dormindo e a gente viajando para poder chegar lá logo cedo, fazer o trabalho. E aí você escutar isso e você fala assim: puta, meu, tá valendo a pena. Estão reconhecendo, né? Agora, ó, é com você, chefe. Não, a gente não para de falar aqui. Bom, eu trouxe o Paulinho para falar comercialmente, ele é o convidado para falar comercialmente de alguns produtos, e o Di, nada melhor que o Diego para falar tecnicamente de alguns produtos, né? Nós colocamos aqui na frente, né, alguns vernizes nossos da Brasília. Eu gostaria que o Diego aí e o Paulinho falassem um pouquinho
sobre cada um, sobre nossa linha de produto, né? E se for gerando alguma dúvida, eu posso te perguntando, Diegão. Você se Pode. incomoda? Não, de Então maneira tá bom, alguma. vamos lá. Bom, eu vou pegar um gancho do Marx também para. Nós tivemos um pessoal ontem, né, visitando a empresa também e de Catanduva lá. Zé Bolonha, o pessoal do Autocortintas. Autocor Tintas, eles estavam lá com a gente, né? Tava o colorista, pessoal, os colaboradores, O filho, né, o dono. todos, E foi muito legal também, pegando o mesmo gancho, né? Nós fomos mostrar um pouco do processo produtivo, processo criativo também, né? Como que a gente trabalha, como que nós se organizamos, né? O laboratório com a parte técnica, né, externa e produção e tudo. Ele ficou muito, falou, rapaz do céu, o que a gente faz? Puf, abre a lata, né? Ele falou, cara, você não tem, né? Não tinha noção, né? De tanta coisa envolvida, tanto estudo, né? Tanto estudo, tanta, né, dedicação, né? Por parte de todos para aquilo chegar lá na ponta, né? Para facilidade, para trazer produtividade não só para o, né, pessoal da loja, para o lojista, né? Como para o final, para o pintor lá. Então, não é diferente, né, de todos os produtos, todas as linhas, né? Vamos falar um pouco de verniz, mas quando, né, nós olhamos para a linha de complementos, primer, né, seladora, plástico, enfim, todos esses produtos, é feito com bastante estudo, né? Para trazer um custo-benefício, né, uma produtividade para aquele cliente, né, e uma satisfação com a qualidade. Então, não é diferente como que nós classificamos, né, todas as linhas, né, principalmente linhas de primer e verniz, nós classificamos como nós falamos, como iniciamos aqui falando, pequenos negócios, grandes negócios, volumes, enfim. Então, não é diferente para os produtos, né, nós vamos ter linhas, né, linhas de partida, e assim a gente vai crescendo, uma linha de alto sólido, uma linha de alta tecnologia, enfim. A Brasília tem A Brasília tem verniz para todos esses segmentos? Exatamente, entendeu? Então, por quê? Para a gente atender todo nicho de mercado, né? Todo cliente dentro da sua necessidade, né? Tanto produtiva quanto financeira, né? Enfim, tudo isso é. Então, quando você fala assim que a gente tem um produto para cada nicho, quando a gente está lançando algo, não é para substituir o outro. E sim, ele cabe numa fatia de mercado que a gente está enxergando, estudando e que dá para entrar. Exatamente, porque o mercado se posiciona assim, né? Então, consequentemente, vai se criando algumas fatias, né? Quando a gente vai partir, vai fatias de mercado com um nível, né, de tecnologia envolvida, um nível de custo-benefício, produtividade, enfim, tudo isso vai se encaixando exatamente. Quando nós partimos para um laboratório, para um desenvolvimento, olhando com a parte comercial, a necessidade daquele produto, né, e aonde que nós podemos posicionar é justamente em cima de estudos. Opa, aqui existe uma fatia e ele não é para substituir o outro, né? Ele é para agregar, é mais uma ferramenta para aquele o pessoal do comercial, aquele representante, aquele lojista possa avançar. Ou seja, um não concorre com o outro, são mercados diferentes. São mercados diferentes. Posso fazer uma pergunta besta? Porque representante só quer saber de vender, né, meu? Quanto tempo demora para, tipo assim, nós tivemos um lançamento recente, né? O Sim. Verniz HT40. Quanto tempo de estudo, de teste, de trabalho em campo para poder lançar um produto? Depende. Desse? Vamos lá. Depende muito do projeto, né? Para a gente entender o projeto, mas ali pode se durar ano, né? Um ano e pouco, dependendo da situação. Para você ser assertivo, né? Então, é um estudo de custo, é um estudo de mercado, né? É um estudo de tecnologia, aonde você vai se enquadrar, para você, dentro do negócio, ser assertivo naquele lançamento, ser assertivo na produtividade final, na rentabilidade também, né? Você vê como a cadeia é importante, porque com certeza o Paulinho, como representante no ponto de venda, escuta uma necessidade do lojista, Sim. leva para dentro da empresa, leva para o departamento técnico,
olha, isso. Vai se estudar a viabilidade disso, se é interessante, se não é, se já tem um produto que atende aquilo ou não. Sim. É uma coisa muito interessante. Você vê que todo mundo participa disso, né? Sim. Só expandindo um pouquinho para você, da tua pergunta, em 96, quando houve a chegada de uma grande multinacional no Brasil, eles começaram a fazer investimentos muito grandes e trouxeram algumas tecnologias que as empresas nacionais, e mesmo as multinacionais que estavam aqui, não conheciam. Verniz úmido sobre úmido, primer úmido sobre úmido, quer dizer, tecnologia que era avançada para a época, né? E aí todas as empresas começaram a correr atrás disso, né? O que era tecnologia, né? Por isso que veio essa palavra, alta tecnologia. Então, e é uma palavra que ela veio com um viés um pouco pejorativo, porque as outras empresas que ainda não tinham começaram a ficar meio, né? A gente não tem, né? Como é isso, né? E começou a se diferenciar. Até as oficinas que faziam diferenciação em função da capacidade de poder atender mais rapidamente um produto, etc. Ao longo desses anos, o mercado foi avançando, crescendo, o mercado foi se autoajustando. Como tudo na vida, o mercado se autoajusta, né? Naturalmente, não sou eu o dono do mercado nem é uma empresa. O mercado se ajusta. E esse mercado ele foi se ajustando de tal forma que essa palavra alta tecnologia, ela traz para nós e nos remete à capacidade das empresas poderem atingir a necessidade do nosso cliente. E o nosso cliente tem essa necessidade, porque você tem clientes que querem pintar com verniz convencional, que é bom também. Antigamente se falava, baixa tecnologia. Não existe baixa tecnologia. Existe tecnologia para tudo. Pô, hoje existe verniz autossólido de catálise 5:1, né, Diego? Sim. 5:1, sem diluição, né? Sem diluição. Antigamente, muitos anos atrás, quando eu pintava carro, não existia isso, né? Exato. 5:1 era um verniz convencional, a gente Exatamente. chamava, né? Sim, porque você mede os sólidos. Sim. Agora, pode ou não, eu acho que aí vai ter um pouco de discussão aí pelo mercado, acho que o pessoal, se tiver, está vendo, mas enfim, o que é a tecnologia e o que é a mensuração de sólidos, né? O sólido é o que fica na peça, né? Agora, dentre todos os vernizes, nós temos uma gama de vernizes maravilhosa. Nós temos 8 tipos de verniz no nosso portfólio que atendem à necessidade completa de qualquer tipo de oficina. Sim. Da oficininha que quer um produto muito bom, que atende, Custo-benefício. que tem um custo-benefício um pouco melhor, até a oficina que está pintando top. Uma nave. Está pintando uma nave. E vou falar para vocês, eu já vi a oficina pintar nave, tinha pressa, pegou o primeiro produto que foi, pum, acabou e funcionou. Entendeu? Então, agora é claro, o viés ainda continua, você tem tecnologias especiais, um pouco diferenciadas, mas isso atinge o mercado de 3%, né? Que é a classe A das oficinas que hoje estão pintando com base d'água, etc e tal. Né? Você respondeu a tua pergunta? Diegão, vamos lá, fala um pouco do verniz 6000 para nós. Então, o HP 6000 é um verniz de entrada, né? É um verniz... Vamos pensar aqui que nós vamos falar como se nós estivéssemos subindo a escada, né? Em questão de sólido, tecnologia. Então, o verniz de partida, ele é um verniz 5:1, tá? É um verniz muito bom, a gente tem uma venda expressiva dele, né? É um custo-benefício muito bacana, né? Em algumas regiões, é o que eu falo, né? Tudo você vai entender no mercado. Tem algumas regiões que o mercado dele é bem baixo, né? Assim como os outros, né? E algumas regiões o mercado dele é muito forte, né? Então, por isso que eu falo que você tem que criar algumas situações para que o mercado absorva, né? Essas questões por uma questão ou outra, né? Por uma questão porque quando a gente fala num país do tamanho que é o Brasil, ainda que a gente, né, estamos falando de Brasil, porém, para fora também, né? A gente faz muito Mercosul também. A Brasília faz exportação faz hoje. exportação também forte. Então, o que acontece? Quando a gente, vamos pensar no mercado nacional aqui, quando a gente olha a nível Brasil, né, nós temos culturas também, que isso interfere bastante em toda a cadeia também, né? Está ligado àquilo. Então, às vezes por uma questão de cultura, muitas vezes eu tenho utilização desse produto aqui, X, né? E ali ele vai muito bem,
né? Em custo, benefício, enfim, aplicabilidade, A, tudo a- tranquilo. a aplicação desse produto é quantas passadas, Diego? Olha, ele é um verniz para umas 3, 4 passadas, tá? Por ele ser um médio sólido, né? A partida dele ali, então você vai dar 2 demãos, né? 4 passadas nele ali, para você ter um acabamento e um filme bem, E uma bem resistência interessante. boa Exatamente, também, né? exatamente. Polimento dele é 12 horas? Ele vai para 24, né? Mas na grande maioria você consegue fazer, ele vai estar seco ali para umas 12 polimento. horas, tudo dependendo também de temperatura, Da e temperatura, umidade. né? Exatamente, Vou tá? tentar fazer uma pergunta, eu não sei se é correta essa pergunta ou não. Mas da tinta para o verniz, qual que é o consumo? Para tantos quartinhos, galões, não importa, de verniz, ou quantos litros de tinta representa Olha, tanto na venda isso? eu vou colocar aproximadamente, vamos pensar assim, uns 2 para 1, 3 para 1. Tinta 3, verniz 1, correto? Isso, exatamente. Sim, 3 para 1. Uns 3 para 1, Tá. tá? E nesse 3 para 1, o cliente pintou com a Brasília, Certo. a tinta. É muito importante que ele complete com o verniz da Brasília? Sim, é porque aí você fecha um ciclo, né? Obviamente que não só a Brasília, como todos os Sim, fabricantes, sim. toda vez que ele está em desenvolvimento, ele está, né, com uma situação de teste, bancada, enfim, ele sempre vai estar fazendo com o produto dele. Então ali você tem uma característica né, de acabamento, enfim, tudo, né, compatibilidade de meio. Então o ideal, né, seria que você sempre utilizasse aquele, né, começasse com aquilo ali, não só como você começasse com primer, enfim, né, até você ter o acabamento ali final do verniz com a mesma tinta, né, com a mesma marca no caso. Até para um eventual problema futuro, se for ocasionar, você poder pleitear uma situação de garantia. Uma coisa interessante é que todos os testes, né, existem alguns testes internos que é feito, né, através de ferramentas, né, maquinários, para a gente ter essa noção de como que ele está. Não é só um posicionamento do eu acho, não, é um posicionamento pautado em alguns testes, né. Então, quando a gente coloca um produto desse para um envelhecimento, uma câmara de névoa salina, né, uma máquina de QV, né, e a gente vai, então, o que está ali? Está nosso primer e tal, né? Assim, não só todos os fabricantes vão fazer dessa maneira. E ali ele consegue precisar uma questão dessa. Então, para você ter uma garantia, né, frente àquela situação, você sabe que ali tem uma situação por completo. Agora, quando eu mesclo isto, aí eu não consigo precisar, né? Nenhum fabricante de tinta vai conseguir precisar. Não tem como, né? Por quê? Por quê? Porque usou de um, usou de outro e assim sucessivamente. Não tem nem parâmetro. Não tem parâmetro. Perde essa. Vamos subir um degrau ou não? Vamos. Depois dele vem o quê? Depois deles nós temos o HG 7300, né? O 7300 é um médio sólido também, tá? Com catálise de 5 para 1 sem diluição, assim como o HP 6000. Né? É um verniz também que traz uma aplicabilidade interessante, o pessoal gosta muito dele pela questão de aplicabilidade, maneira de aplicar, acham fácil, né? Foi uma proposta também. Esse verniz, já tive lojistas que falou que os pintores gostam muito, porque do jeito que você aplica fica bom. Fica bom, fala, né? É exatamente isso, né? Quando nós criamos ele, né, Foi quando eu entrei na Brasília. Fazem 6 anos e meio que tem esse produto. 6 anos que tem esse produto. Então, para você ter uma noção como que é o estudo, né? Nós vimos a necessidade, né, desse mercado específico, né, essa fatia desse mercado, que seria interessante a gente trabalhar com um produto de fácil aplicabilidade. Então, foi o que nós trouxemos para dentro do laboratório, trabalhamos junto com o desenvolvimento e procuramos agregar isso a esse produto, né, com todas as qualidades, né, de sólido, por ser um médio sólido, né, com brilho, uma retenção de brilho bacana, uma resistência interessante para aquele nicho ali, né, para aquela fatia de mercado, e agregando o máximo. Toda vez que a gente vai fazer... Esse daí é
quantas passadas? Esse daí, ele vai para umas 4 passadas também ali. Mas com 3 dá Com pra... 3 dá pra fechar, entendeu? Mas a gente sempre vai fazer um teste mais ou menos assim, né? Entendi. Com 3 ele já tem um corpo, por ser um médio ali, ele já vai ter um corpo bem tranquilo. A gente tem clientes aí que faz ele com 2 passadas bem aplicadinhas, Eu ia você falar sabe que era bem. com 2. Você sabe bem disso né, e ele fala, não, cara, para mim é o suficiente. Ele vai ter corpo para isto, né? Dentro dessa fatia. Então ele vai te trazer uma situação bem legal. O acabamento, muito bom, né? Fácil polimento. Fácil polimento. Então acaba que o custo-benefício, eu sempre falo pro pessoal, cara, pessoal, vocês têm que entender que o produto, ele depende do profissional, né? Ele não vai trabalhar sozinho, né? Assim como o profissional depende de um equipamento, é um conjunto, Sim. né? Para que tudo no final se torne mais fácil, né? Por quê? Uma coisa que o pintor gosta, o Márcio sabe bem disso, é fazer polimento. Pintor, uma coisa que todo pintor ama, né? Não. É fazer polimento. Eu não gostava, não. Então, viu? Não tem, o pintor não gosta de fazer polimento, né? E aí o que acontece? Ele também não se preocupa antes, aí depois ele xinga para fazer o polimento. Porque se ele se preocupar, né? Como dizia meu pai, né? Melhor prevenir do que remediar. Meu pai sempre falava isso. Melhor prevenir do que remediar. E hoje meus filhos ouvem isso constantemente, né? Foi uma bela história, uma bela... Isso. Um aprendizado. Exatamente, ficou. Naquele momento eu não tinha muita ideia do que era aquilo, mas como a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as coisas. E aí o que acontece? Se ele prevenir um pouco antes nessa aplicação, né? Com um cuidado do ambiente, um cuidado de aplicação, cuidado com a ferramenta de aplicação, ele vai ter um acabamento melhor. Consequentemente, ele não vai judiar de um verniz numa lixa, né? Numa situação para alisar, acertar aquela aplicação para fazer o polimento. Então, consequentemente, ele vai ganhar em produtividade, rentabilidade, porque o tempo de execução vai ser menor, de operação, né? A situação de um polimento e o acabamento vai ser melhor, porque ele não vai... porque não adianta você fazer uma aplicação, aplicar o melhor verniz e no final você entrar com lixa, polimento, abrasivo ali. Vai gastar mais. Vai gastar mais e vai acabar com o produto que você aplicou. Só pegando um gancho aqui, esse produto, ele entrou numa lacuna que nós não tínhamos. Então foi maravilhoso. Foi. Em termos de estrutura de negócio, né? Lembrando que todo verniz é para secar por polimerização, que é o poliéster, né? E os químicos mesmo, eles falam, né? Eu tive muitos problemas quando começaram a lançar verniz bicomponente nos anos 90, porque verniz não era feito para polir. Se você está colocando camada, como é que você vai tirar a camada? Isso era um parto, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Segue. Não. O que eu ia falar, o que eu ia pegar um gancho e falar, você falou, é o que eu brinco e falo muito, né? Um bom pintor com um produto médio sólido e com uma pistola convencional, ele faz um bom trabalho. Sem dúvida nenhuma. Né? Agora, se for ao contrário... Se for ao contrário, não dá certo mais. Sem dúvida nenhuma. E os nossos vernizes, hoje em dia, pegando um gancho de polimento, na minha época, que eu pintei carro lá atrás, a gente lixava com 1.200, né, Diego? Hoje em dia não há essa necessidade, né? Não há necessidade. Uma coisa que nem é aconselhado, né? Porque o que acontece? Antigamente nós tínhamos ela como uma lixa para polimento. Hoje... para alongamento, né? Hoje ela é para alongamento e o que acontece? Consequentemente, as facilidades disso, né? Por isso que eu falo, o mercado, o pessoal atuante ali, o operador, ele tem que ter ciência disso, porque a tecnologia vem avançando. Eu falo, quando eu comecei, a coisa era bem mais complicada e difícil, né? Bem mais dolorosa. Massa rápida. Apesar que eu sou novo, né? Mas não vou falar do Paulo. O Paulinho falou 25 anos, quase que eu falei, Paulinho, não fala aí, você vai entregar a idade. mas eu nasci e me criei dentro disso, então, tipo assim, os produtos, né, naquela época, a tecnologia implantada naquele momento era completamente oposta do que hoje, né? A produtividade era bem menor. No caso hoje não, né? Você tem um verniz com acabamento muito interessante, cada vez melhor, né? Tecnologia cada vez melhor trazendo essa facilidade. Então, consequentemente, não é para você estar trabalhando com uma lixa tão abrasiva nesse. Então, hoje, né? Dentro até mesmo do manual, né? Que a gente faz lá, da repintura do Citivesp, hoje você começa a lixar
uma sujeira, né? Alguma sujeirinha, alguma coisa, com a 1.500 é o máximo ali, pegou pontualmente, e dali você vai partir para uma 2.000 em diante. Hoje o mercado Tem dispõe disco 8.000, não tem, disco Diego? 8.000, entendeu? Então você vê, é um pré-polimento ali para você. Então, o que acontece? Consequentemente, você tem produtos e equipamentos à altura para você fazer uma excelente aplicação, uma excelente, né? Não precisa ter a melhor estrutura física de uma cabine, tal. Mas se você tiver uma sala de pintura bem organizada, né? Limpa, né? Você já consegue ter uma excelente E até para não produtividade. tirar tanta camada do produto. É. Porque quando dá problema de murchamento, a culpa é de quem? Do Do fabricante. fabricante. E às vezes o erro tá no processo. Está no processo, né? Principalmente Complicado, né? esse processo, que é o que eu falei. Não adianta ele aplicar um excelente verniz e depois ele vir com um abrasivo muito forte ali e ele vai trabalhar e vai queimar o filme desse verniz. Resumindo, ele está agregado à performance totalmente do produto, porque no final a vida útil desse produto, né, ou até a curta, né, ali vai estar comprometida. Então, o acabamento vai ter um murchamento, vai ter uma situação indesejada ali. Por quê? Pela operação ali, pelo processo que foi elaborado em cima desse produto. O Diegão, e depois, qual que vem? Depois nós temos o HG7700, né? Esse produto já é um produto mais antigo né? Esse é nosso queridinho. É, o queridinho, né? Ao longo desses anos, nós também fizemos melhorias a esse produto, né? Dentro do desenvolvimento, o pessoal do desenvolvimento lá trabalha muito, né? Os químicos lá. E a gente sempre trocando figurinha, como eu costumo dizer, né? Sempre trabalhando ali, eles fazem a parte de desenvolvimento, a gente faz o teste e assim sucessivamente vai trocando figurinha para trazer uma melhor performance para o mercado. Esse produto, ainda que é um dos mais antigos aí, não sei te dizer, mas eu acho que esse produto deve ter uns 18, 19 anos aí, eu creio, tá? Quando eu cheguei lá já estava o produto, já existia, né? O produto ali, e aí ao longo do tempo nós fomos trazendo tecnologia e agregando mais ao produto. É um produto... Hoje ele é chamado de HG7700 Turbo, né? Turbo, exatamente. O que acontece? Esse produto hoje, voltando ao que você tinha mencionado ali, da questão de sólido, esse produto hoje, com o movimento do mercado, ele já se encaixa, né? A gente precisa até fazer algumas coisas de roupagem e tal, né? Vamos... Isso daí para o futuro, né? Fazer estudos para isso. Não vamos dar muito spoiler aqui, mas o que acontece? Hoje ele já se enquadra como um alto sólido, em questão de sólido, em questão de produtividade, em questão de desenvoltura do produto, né? Então, no contexto geral, hoje ele já se encaixa com o mercado aí, com o movimento de mercado, a nomenclatura dele já é para ser de um alto sólido, né? Ele é um 5:1, 5x1, alto sólido, sem diluição. Sem diluição, exatamente, entendeu? Hoje ele está com a nomenclatura de turbo, né? Mas eu acho que no futuro mais próximo aí ele já vai vir com... Alerta de spoiler, pessoal. Esse verniz, ele é, como ele falou, já tá muito tempo na empresa, no portfólio, né? E ele é o queridão mesmo, porque ele é a curva deixa A, muita né, camada, deixa realmente sólidos quando tá terminado. E é um produto, eu diria, consagrado, né? Em alguns mercados eles chamam de 77, nem de 7700, não sei porquê, mas pegou 77, ficou 77. 7700. 7700, enfim, é um produto que fala muito alto, deixa um brilho maravilhoso. Todos os produtos são meus clientes falam, fantásticos. Não fala nem verniz, falam, manda lá 20 caixas do 7700. Então, excepcional. Maravilhoso. Excepcional. O que acontece? Nós temos um representante que fala assim, na hora que ele vê isso aqui, ele vai me matar. Né, Thomas? O que acontece? Tanto que quando a gente olha para o volume desse produto, né, aí ele já se fala por si só, né, ainda que o pessoal tem, né, um conhecimento maior, mas toda vez que nós temos uma introdução também, que o pessoal começa a utilizar ele, né, o custo-benefício dele é muito bom, e o pessoal adora, fala, cara, então é o que eu tô falando, são fatia de mercado. E se a gente pegar também essa fatia de mercado, quando a gente olhar para todo o mercado, ela tem um percentual muito alto, né? Consequentemente, quando a gente tem um produto ali que fala por si só, que tem uma boa desenvoltura, uma boa performance, ele vai crescer, que é o que acontece com esse produto. Ainda que
hoje nós temos esse produto, né, como queridinho ou como um dos maiores volumes, de repente até, né, da linha de todos os vernizes, eu creio que mais ou menos isso, mas o que acontece? Nós temos sempre crescimento de consumo, né? Ele não para o crescimento, Não para. né? Cada hora que você faz uma introdução num cliente, daqui a pouco quando você chega lá, esse daí já começou a girar. Pinga, esse Não pinga para, muito. não para porque assim, ó, na Zona Norte, quando eu assumi ela, vendia 0. Teve um mês que eu vendi acho que uns 2.200 quartos, logo de cara. Pra assim, quem saiu pá, do zero, já pensou? né? Então, porque é um verniz conhecido. É. Faltava a antiga gestão de representação do representante, não sei qual o trabalho do cara, não tem nada a ver com isso, oferecer mais o produto, né? Porque Sim. a Brasília tá em movimentação, campanhas e tal. Cheguei, ofereci, trabalho corpo técnico, deu resultado, então colocamos 2.000 e poucos verniz no mercado, porque ele já é um verniz conhecido. Quando um produto ele é um dos mais antigos, né? E tem esse crescimento, por si só ele prova sem dúvida, a sem qualidade dúvida. A dele, qualidade, exatamente. a eficácia Isso, dele. tanto que é por isso que eu falei que ao longo do tempo ele veio sofrendo no bom sentido, né? Mas ele sempre teve alguma situação. Fizeram atualizações positivas. Exatamente. Então, sempre melhorias, né? E tem que ser assim. Que se você tem uma possibilidade de uma melhoria, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, né? Fazer bom é fácil. O problema é que tem custo, né? Então, você Sim. tem que equalizar isso, né? Então, a gente vai tentando equalizar, né? O custo e sempre olhando para ele, né? Opa, dá para colocar mais uma vírgula que a gente vai ter um ganho, né? E assim sucessivamente. O contexto voltando um pouco, né, do começo para cá, o representante conhecendo o que tem que ser vendido e a empresa não abrindo mão de qualidade, Não tem como dar errado. o Né? resultado é sucesso. É sucesso. Eu quero lembrar, você falou daqui de São Paulo, né, que a Brasília já está há muitos anos. Quero fazer um agradecimento especial ao pessoal do Norte, do Nordeste também, mas principalmente do Norte, especial do Maranhão e do Piauí, porque no primeiros 4 meses, agora recentemente, está vendendo 2.500 litros, 1.200 litros então, de vernizes, inclusive os 6.000, né? Então, saber encaixar o produto certo para o cliente poder revender corretamente, isso é uma arte do vendedor e é uma obrigação de ofício. Sim. Porque se o vendedor, voltando, ofereceu o A e o cara tinha que ter o B, complicou. Então, treinamento, né? Treinamento e conhecimento, sempre. Então, nós tivemos sempre esse verniz quando entrou o 7700 e o 6.000, quando entrou o 7300, ele entrou num nicho. Aí nós temos hoje o HT, que você vai falar agora, né? O HT50. Não, aí vai Só ser que agora nós colocamos um também diferente, que está encaixando igual encaixou o 7300, né? Só que agora no Alto Sólidos com o HT40, mas sem dar spoiler lá. Eu quero agradecer de coração a presença do Paulinho, do Diego, do Chefão. A gente percebe que não dá para ficar só em um episódio. Nós vamos já ter outro, porque é muita Vai ter informação parte 2? boa. Vai ter parte 2 com o Diego e o Paulinho? Parte 2, 3, 4. Vai ser uma série. Um alerta de spoiler. La Casa de Papel. Segura que nós vamos te pegar. Gente, passou rápido. Gente, quando o papo é bom, passa rápido, a gente nem sente, né? Não percebi. Muito obrigado, Marcos, pela parceria, Paulinho pela visita, Diegão pela visita. Lembrando o seguinte, a Renata mandou um grande abraço para todos, viu? Oh, obrigado, patroa. Tamo junto. É isso aí. Curte, compartilha. Se inscreva no canal, dá o like e vamos seguir a gente no Instagram que vem novidades boas por aí. Valeu, pessoal. Até a Gente, próxima. obrigado. Obrigado.